Desejo, necessidade e vontade. Pode ser que ao ouvir essas três palavras, você tenha assim um estalar de dedos se lembrar da música Comida dos Titãs, uma das bandas brasileiras mais interessantes das últimas décadas, né? Os Titãs, as letras deles são uma mais inteligente do que a outra, né? E Comida, essa música em particular, né? O refrão repete essas três palavras: desejo, necessidade, vontade, desejo, necessidade, vontade. Vamos parar para a gente pensar um pouquinho nisso? Gostaria de comentar um pouco com você hoje aqui no Fé e Café. Muito bem. Vamos começar pelo mais fácil, né? Necessidade. Necessidade é aquilo que a gente precisa para a nossa sobrevivência. Sem o que, ou sem o qual, a gente morre. Um exemplo mais óbvio do mundo. Aqui, água. Nós precisamos de água. O ser humano desidrata e, enfim, já está comprovado cientificamente que o organismo humano precisa mais de água do que de alimento. O ser humano, sem se alimentar, vai aguentar muitos dias, mas sem água. Eu já li a respeito, né, de relato científico que o máximo que a pessoa aguenta é 3 dias, não vai aguentar mais do que isso de jeito nenhum. Dei um exemplo concreto. Claro que precisamos de alimento, descanso, enfim, necessidade para a nossa sobrevivência. E agora, e desejo? Desejo é diferente. Desejo é aquilo que nós queremos. Sem o que ou sem o qual, a gente consegue continuar a viver, a gente continua sem problemas. Eu desejo, quando chegar no final do ano 2026, comprar um automóvel Creta da Hyundai 2.0 automático. Tá, e se eu não conseguir? Não vai acontecer nada comigo. Minha vida continua normalmente. Eu não vou morrer se não conseguir comprar um Creta da Hyundai ou qualquer outro automóvel. Minha vida continua normalmente. Agora, sem água, aí não dá. Desejo, necessidade, são situações bem diferentes. Alguns teóricos observaram que nós vivemos numa sociedade que é capitalista e o capitalismo transforma ou engana as pessoas, leva as pessoas, faça com que elas acreditem que desejam a mesma coisa que necessidade, quando não é. É um engano muito grande mesmo. René Girard, né, um filósofo francês, que falou sobre isso, né, a teoria do desejo mimético. Não vou entrar aqui agora nos detalhes, né, porque não é objetivo do meu tema aqui no Fé e Café hoje. Né? Não há necessidade de mergulhar nos meandros, né, da teoria do Girard. Né? Mas ele observa como que numa sociedade uma pessoa é levada a desejar o que a outra tem. E aí isso vai tocar em algo que a teologia cristã vai classificar como sendo pecado, né? A inveja. Inveja, a pessoa levada tem inveja daquilo que o outro tem, e aí a pessoa quer de todo jeito ter. Por quê? Porque o outro tem. Então eu também quero. E o capitalismo, vou usar uma expressão bem popular aqui agora, nada de braçada, né, em cima disso, levando as pessoas a buscarem algo que na verdade elas não necessitam, elas desejam, mas não necessariamente necessitam. Um exemplo clássico é o iPhone, né, da Apple. Se ou quando a Apple anunciar que vai ser lançado um novo modelo no mercado, então faz de conta que o anúncio vem assim: segunda-feira próxima, 8 horas da manhã, as lojas da Apple se abrirão, quando na sexta-feira já tem gente na fila, pessoas que pagam alguns para ficar na fila, né, no lugar dele ou dela. Para quê? Para comprar o último modelo mais recente do iPhone da Apple.
E aí quando você compara as funcionalidades deste aparelho com o imediatamente anterior, a diferença é pouquíssima. 99,5% é igual, a mesmíssima coisa. Você só tem 0,05% que é diferente, mas não importa, as pessoas querem, né? São levadas a desejarem, né, o que o outro tem, né? Então a propaganda comercial, né, trabalha muito com isso. Mostra uma personalidade, um influencer, ou um ator ou atriz, alguém do esporte, dizendo que usa tal produto, e as pessoas são levadas, né, a desejarem aquilo. Né? E aí, com quanta facilidade pessoas se endividam e vão dividir aquilo no cartão em sei lá quantas vezes, 24 vezes, não sei. E aí, não raro, vão ter problemas para pagar aquilo depois, aí gera a famosa bola de neve. Famosa não, infame, né? A infame bola de neve. Enfim, porque confundiram desejo com necessidade. Né? São duas coisas bem distintas. Eu vou citar outro filósofo aqui agora, o Walter Benjamin. Em português a gente fala Benjamin, ele era alemão, então algo mais ou menos como Benjamin, né, que eles falam em alemão. Né? O Walter Benjamin, na época da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu sobre o capitalismo como religião. E ele observou, teve a percepção, olha só, 80 anos atrás, 80 e poucos anos atrás, que o capitalismo funciona com a estrutura de uma organização religiosa. E aí as pessoas estão nesse mar, né, de uma sociedade capitalista, e para o capitalismo sobreviver é preciso que haja sempre consumo, 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 comprar, comprar, comprar. Sem isso o capitalismo implode. E aí vem todo esse mecanismo que leva as pessoas a desejarem, 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 e nunca estão satisfeitas. Querem sempre mais, sempre mais. O último modelo, o mais novo, e o mais atual, o mais avançado tecnologicamente. Bom, então quer dizer que eu não posso desejar mais nada? Não. Nós somos movidos pelo desejo. Nós somos seres desejantes. A psicanálise é que vai nos explicar isso. Não tem como a gente simplesmente matar o nosso desejo e viver como se fôssemos seres apenas da necessidade. Os animais é que são assim. Essa é a crítica, né, da música Comida dos Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Os animais tendo alimentação e água, tá tudo bem, não precisa de mais nada. Nós somos diferentes e temos desejos. O que nós precisamos é tomar cuidado para não permitir que os desejos nos dominem. E o que o cristianismo tem a ver com tudo isso? Muita gente transforma o cristianismo em algo utilitarista e Deus passa a ser visto como o gênio da lâmpada de Aladim. Essa figura da literatura de fantasia, né, das Mil e Uma Noites lá do Oriente Médio, né, da tradição árabe, é muito curiosa, muito interessante, porque o gênio é poderosíssimo, ele pode transformar a realidade, mas ao mesmo tempo ele está preso. Ele não é autônomo. Ele está preso e tem que fazer como se fosse um servo, um escravo, daquele que o libertou da lâmpada. E o que o seu libertador ou a sua libertadora pedir é obrigado a atender. Ele não pode simplesmente sair voando e fugir, voltar lá para a dimensão dele. Não é? Então muita gente transforma Deus, ou quer transformar, melhor dizendo, Deus no gênio da lâmpada. Uma entidade cósmica toda poderosa, capaz de alterar a realidade e que tem que fazer o que eu quero. Não é? E aí nós vemos aí fórmulas, entre aspas, como se fosse magia. E as pessoas confundem fé com magia. Se eu orar em nome de Jesus, se eu participar da corrente poderosa das 9 sextas-feiras de oração, se eu der o dízimo de tudo quanto eu ganho, aí Deus vai atender. O que eu quero, o meu desejo vai se transformar em realidade.
Só que a realidade é muito mais complexa. E aquilo que a Bíblia nos apresenta não é assim. O relacionamento com Deus não é utilitarista. Ele pode atender nossos desejos, sim, pode. Como também não pode. Evidentemente, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Se você quer algo, né, terá que se planejar, fazer cálculos e contas e ver se você consegue ou não, se é possível ou se é algo além da sua condição. E a vida segue, normalmente. Aí que vem aquela frase tão conhecida de Paulo, apóstolo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, de tudo e em todas as coisas tenho experiência. Tanto sei estar honrado como humilhado. Tenho experiência de fartura e de escassez. E aí ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo, eu estou bem na abundância ou na escassez. Na honra ou na humilhação. É fácil? Não. Mas quando andamos com Jesus, aí nós conseguimos viver dessa maneira. Vamos tomar cuidado, né? Aprender a discernir o que é necessidade e o que é desejo. Esses desejos são plausíveis ou não. Por que eu tenho esse desejo? Porque eu tenho inveja de alguém outro? A sociedade capitalista faz com que eu deseje isso, aquilo, ou sei lá o quê? É algo que eu realmente preciso? Pode ser. Vamos ter discernimento, né? O Espírito Santo nos dá discernimento para a gente poder entender o que a gente precisa mesmo ou não. Pense nisso. Se o que eu falei tem alguma coerência para você, clica na mãozinha do joinha, inscreva-se aqui no Fé e Café, ajude a divulgar esse conteúdo se você acha que é conveniente, e eu agradeço se você, porventura, já o fez.